Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um dia de estudos. Hoje nós iremos começar os nossos estudos com uma aula de ciências e o tema da nossa aula é as bactérias, certo? Então a gente já vem em uma sequência estudando os seres vivos e hoje iremos observar algumas características das bactérias, certo? Este conteúdo está na página 27 do livro, portanto vocês acompanhem pelo livro, porque no finalzinho da página vai ter uma pequena atividade para que vocês ampliem o conhecimento que vocês adquiriram realizando uma boa leitura das informações que a página nos traz sobre as bactérias. Então vamos lá. As bactérias não podem ser vistas a olho nu, pois são muito pequenas, microscópicas. Elas estão por toda parte, no ar, na água, no solo e nos seres vivos. Algumas bactérias provocam doenças, como a cárie nos dentes, mas a maior parte delas é inofensiva ou benéfica aos demais seres vivos. Certas bactérias vivem no interior do corpo humano e auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Assim como os fungos, as bactérias também participam do processo de decomposição. As, Ao consumir restos de origem animal ou vegetal, como verduras, legumes e carnes, bactérias e fungos participam do apodrecimento dos alimentos. Uma das formas de evitar que os alimentos estraguem é mantê-los na geladeira, certo? E se vocês conhecem bem, vocês sabem que a geladeira ela é utilizada para conservar os alimentos em estado perfeito, certo? E vejam só, vocês precisam estarem atentos para as semelhanças, como eu venho avisando para vocês, as semelhanças entre os seres vivos, certo? Então, qual é a semelhança da bactéria com o fungo? Os dois participam do processo de decomposição dos seres, ou seja, dos restos de origem animal ou vegetal, certo? E nesta imagem que aparece aqui, ó, certo? É uma imagem ampliada com o uso do microscópio, certo? De bactérias. Bactérias essas que vivem no intestino, certo? Do corpo humano. Então, no intestino de vocês tem bactérias semelhantes a estas que foram ampliadas aí na imagem. Então, elas vivem no intestino sem causar doenças. A imagem foi obtida com o auxílio de um microscópio e aumentada cerca de 40 mil vezes. Você vê como ela é muito pequena. 40 foi ampliada, essa imagem aí, ó, cerca de 40 mil vezes do seu tamanho normal. A imagem foi colorida, certo? Artificialmente para facilitar a visualização. Então, ela foi modificada, foi realizada algumas alterações para facilitar a visualização. Ok, pessoal? Então, como foi explicado, existem bactérias ofensivas, certo? Que são as bactérias que provocam a cáries nos nossos dentes. E existem várias bactérias que elas são inofensivas, ou seja, elas ajudam o nosso corpo a funcionar, como as que ficam no intestino, as que participam do processo digestivo, ou seja, de digestão, certo? Então, as bactérias elas não provocam só o mal, elas também vêm para beneficiar o funcionamento do nosso corpo. Ok, pessoal? Então, vamos descer aqui para ver quais são as próximas informações. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Pronto, chegamos na atividade. Observe que nós temos aqui um pão com bolor, certo? Pão com bolor é o que nós chamamos de pão apodrecido, certo? Bate a fome e você invade a cozinha à procura de algo para comer. Depois de inspecionar a geladeira de cima a baixo, sem encontrar nada que desperte a atenção do seu estômago, você se lembra daquele delicioso pãozinho bem guardado no forno. Abre o pacote com a boca cheia d'água e... o que é essa coisa verde? Prestem atenção. Essas manchas esverdeadas
são o que chamamos de bolor ou mofo, certo? Aqui na nossa região, nós chamamos mais de mofo. Seres vivos microscópicos que fazem parte do grupo dos fungos, certo? Então, esse texto está se referindo a um pão apodrecido, certo? Eu acredito que vocês já se depararam com uma situação dessa, na qual o alimento, seja ele um biscoito ou pão, por ficar muito tempo, certo, fora da geladeira, ele vai apodrecendo, certo? Então, são imagens normais que acontecem no nosso dia a dia, certo? Eu acredito que vocês já viram uma imagem dessa, de um pão podre. Não, eu não vi aqui em casa, mas você pode ter passado em algum local aí e se deparado com uma imagem de um pão podre. Isso vai refletir nas respostas da atividade de hoje. Por quê? Quando um alimento está no estado apodrecido, quais são as alterações que ocorrem? Muda a cor, certo? Muda o cheiro, muda o formato desse alimento, certo? E isso tem a participação de quê? Dos fungos e das bactérias, certo? Elas agem nesse processo. Então vamos lá. Vamos às questões da atividade de hoje. Terceira questão, página 27. O texto que vai fornecer informações para que vocês respondam é esse textozinho aqui que está ao lado, que ao lado dele vem a figura de um pão apodrecido, certo? Letra A. O apodrecimento de alimentos como pães e frutas podem ser provocados por fungos e bactérias. Você já viu isso acontecer? Certo? Não é que você não consegue ver as bactérias e muitas vezes não consegue ver os fungos. A pergunta é se você já viu, certo, um alimento apodrecido. Vocês podem responder que se já viu sim. Aí vai falar o que foi, se foi uma fruta, se foi um biscoito, se foi um pão na sua casa, certo? Só isso é resposta da letra A, certo? Portanto, é uma resposta pessoal. Cada um pode ter se deparado com um tipo de alimento diferente e apodrecido. A carne apodrece se não colocar na geladeira. Então, são inúmeros os alimentos que podem apodrecer se não for bem guardado na geladeira, certo? E na letra B, gente, o que você observou? Descreva abaixo. Então, quando você viu um alimento apodrecido, o que foi que você observou? Aí eu questiono a vocês, esse alimento estava com o mesmo cheiro? Eu acredito que não, não é isso? Então, eu expliquei antes, o que se altera nos alimentos apodrecidos? O cheiro, a cor, a forma, certo? Então, os alimentos que apodrecem têm suas características alteradas. Quais são essas características? Cheiro, cor, formato, certo? Conforme a decomposição, conforme ele se decompõe, sua cor modifica, certo? Então, se for fungo, ele fica esverdeado. O cheiro, vocês sabem muito bem que um alimento apodrecido fica com um cheiro ruim e também muda-se o formato, certo? Ou ele fica um pouco mais aumentado ou reduzido de seu tamanho normal. Então é isso. Na letra A vocês vão dizer se já viram qualquer tipo de alimento que vocês já se encontraram aí na cozinha da casa de vocês ou em outra casa apodrecido, certo? Só responde sim e diz qual foi o alimento. E na letra B vocês vão dizer o que aconteceu com esse alimento que você observou que estava apodrecido. Se ocorreram algumas alterações, se o cheiro estava diferente, se a cor passou a ser diferente e se o formato também foi modificado. Porque quando um alimento passa para o estado de apodrecimento, ele sofre alterações das suas características, como mudança na cor, no cheiro, certo? E no formato. Entenderam, pessoal? Então são apenas esses dois questionamentos. Boa atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.